Ei, gente, olá? Vamos tentar interpretar aqui, nesses esquemas, algumas propriedades e características de um espelho plano. Muito bem. Já sabemos que num espelho plano, a imagem ela é sempre simétrica em relação ao objeto. Aqui é a representação de um espelho e é muito comum aparecer questões com um desenho, um símbolo, um esquema, um ícone, uma placa de automóvel, pedindo como ficaria a reflexão desse objeto no espelho plano. Então, por exemplo, a minha primeira proposta é essa. Essa é a figura, eu gostaria de saber como ficaria a imagem simétrica no interior aqui do espelho plano. Então vamos pensar assim, vela está nessa posição, a seta está mais próxima, aqui vai estar a posição da seta. A gente precisa obedecer sempre a uma condição dos espelhos planos, que quer dizer P igual a P', a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho também. Então, essas distâncias entre seta e imagem da seta devem ser iguais, assim como a distância entre as extremidades aqui, olha, entre a extremidade da seta e a extremidade da imagem da seta. Ligando os dois pontos, nós vamos ter então a imagem da seta. Tá legal? E os três pontinhos, como é que vai ficar a representação? Ambos na vertical, esse está mais próximo, a imagem desse também estará mais próxima. Tá legal? Essa é a imagem virtual para esse objeto. Uma placa indicando CN2. Como ficaria então? A gente tem que tentar entender o seguinte, ó, que essas letras e esse número estarão rebatidas dentro do espelho. Então, quem estiver mais próximo vai ficar mais próximo do espelho. Quem estiver mais afastado vai ficar mais afastado do espelho. E sempre numa simetria. Tá legal? Então, eu diria para vocês que ficaria mais ou menos assim, por simetria, a imagem do 2. 2 por simetria no espelho plano, você vai enxergar 5. Tá? Nosso N, de forma simétrica, ficará assim. Tá legal? Quem está mais próximo, simetria é mais próximo. Quem está mais distante, a simetria será, por sua vez, mais distante. Essa é a imagem simétrica de uma placa CN2. Imagem sempre simétrica e do mesmo tamanho. Aqui eu estou colocando uma vela, uma taça, a distância da vela à taça vale 20 centímetros, da taça ao espelho plano, 10 centímetros. E pergunto, qual a distância que separa a taça da imagem da vela? Eu tomei aqui a liberdade de fazer uns esquemas de imagens de taça e vela. E basta para nós agora assinalarmos algumas distâncias. Não esquecendo que P igual a P'. Isso quer dizer então que se a distância da taça ao espelho vale 10 centímetros, do espelho à taça também valerá 10 centímetros. Vamos numa fase inicial dessa questão apenas assinalar as distâncias. Tá legal? A distância da vela à taça vale 20 centímetros. Então, a distância da imagem da vela à imagem da taça, esse segmento aqui, equivale a 20 centímetros também. O objetivo agora, então, é determinar a distância entre a taça, que está nessa posição, até a imagem da vela, que está nessa posição. Basta somarmos os segmentos. 10 da taça ao espelho, mais 10 do espelho à imagem da taça, mais 20 da imagem da taça à imagem da vela. Totalizando, então, o que se pede em 40 centímetros. Ok?
Nessas questões aqui, vamos tentar entender como funciona o posicionamento de um espelho plano para que uma imagem I seja a respectiva e conjugada imagem de um objeto O. Por exemplo, em que posição encontra-se um espelho plano? Nesta reta, para que I seja a imagem de O. Não esqueça que a distância que separa objeto de espelho deverá ser a mesma distância que separa a imagem do espelho. O que isso significa dizer, então? Que o espelho plano, ele deve estar posicionado sempre no ponto médio do segmento entre O, objeto, e I, imagem. Então vamos lá. Aqui nós temos o objeto e alguns pontos A, B, C, D e E igualmente espaçados. Observe, igualmente espaçados. Atente então para onde deverá estar posicionado o espelho. O ponto médio do segmento que une O e I é exatamente no ponto C. Cuidado para onde você vai posicionar aquela simbologia de espelho plano para indicar o lado da superfície refletora e não refletora. Esse lado indica o lado da superfície não refletora, onde estarão posicionadas as imagens. Ponto médio do segmento entre O e I é o ponto C. Sempre obedecendo P igual a P'. 3 distânciazinhas para O e o espelho, 3 distânciazinhas para I e o espelho no ponto médio, tá bom? Com base nisso, vamos interpretar então a questão. Uma pessoa deseja fotografar uma imagem refletida num espelho plano mediante uma máquina fotográfica. Aqui está a pessoa, aqui está a máquina fotográfica, o espelho está diante dela em 6 centímetros. O objetivo essa pessoa quer tirar uma foto dela tirando uma foto. Então, já tomei a liberdade aqui de fazer a imagem da pessoa com a sua máquina fotográfica, evidentemente, voltada para o espelho. Se a distância da pessoa até o espelho vale 6 metros, nós já entendemos que P igual a P', então essa distância entre espelho e imagem valerá também 6 metros, visto que P igual a P'. Atenção, se essa pessoa ajustar o foco para 6 metros, ele não vai conseguir tirar uma imagem de si mesmo, porque a imagem está distante dela mesma em quantos metros? 6 mais 6. Então, a focalização dessa máquina não poderá ser para o segmento pessoa-espelho, e sim para o segmento pessoa-imagem da pessoa, que totaliza, então, uma distância de focalização em 12 metros, ok? Aqui nessa questão, muito bacana por sinal, nós temos o seguinte: 2 espelhos planos, espelho plano 1, espelho plano 2, que formam entre si um ângulo reto, 90 graus. Um determinado objeto é posicionado na região entre os 2 espelhos planos angulares, formando uma distância de 3 centímetros em relação ao espelho 1 e 4 centímetros em relação ao espelho 2. Espelho plano 1, espelho plano 2, 90 graus, objeto 3 centímetros, 4 centímetros. Muito bem. O objetivo da questão é: quais as distâncias que separam o objeto às suas imagens? As suas imagens? Sim, as suas imagens. Por quê? Porque para um objeto posicionado entre 2 espelhos angulares que formam um ângulo de 90 graus, essa associação de espelhos fornecerá quantas imagens? Vamos determinar a partir da equação dos espelhos planos associados.
Vamos buscar o número de imagens que se formam, então, de um único objeto para um ângulo de 90 graus entre os espelhos. Observa que essa fração, menos 1 fora da fração. Conclusão. Para esse objeto, nós temos, aqui vai dar 4, 4 menos 1, aqui nós temos 3 imagens. Vamos marcar duas delas que estão bem fáceis de serem visualizadas. Objeto em relação ao espelho 1, aqui está a imagem 1, que não está difícil de se verificar. A distância, porque P igual a P', aqui 3 centímetros, aqui 3 centímetros também. Então, eu vou dizer que a distância 1 vai ser igual entre objeto e imagem de 6 centímetros. Uma já foi resolvida. Vamos para a outra. Aqui está a outra imagem que eu vou chamar por I2, que também não está difícil de ser tirada essa distância, porque se aqui vale P 4 centímetros, aqui valerá também 4 centímetros. Vamos dizer então que a D2, a distância do objeto, a imagem I2, valerá 8 centímetros. O mais importante vem agora. Aonde estará posicionada a I3, a terceira imagem? Essa terceira imagem vai estar simétrica a I1, simétrica a I2, simultaneamente. Então, eu vou marcar aqui a I3. Aqui está a nossa I3. O objetivo agora é calcular a distância que separa o objeto de I3. Observe aqui que eu vou fechar um triângulo, então. Esse segmento aqui não está difícil de saber quanto vale, tampouco esse segmento aqui também não terá problema nenhum. E atenção, o segmento que nós vamos determinar é esse daqui, a distância que separa o objeto da imagem I3. Observou o triângulo formado? Vou mostrar separadamente esse triângulo formado para você. No capricho está aqui formado, então, separado e isolado da figura, o nosso terceiro triângulo. Esse segmento aqui, que é a soma 4 mais 4, vai ser esse lado do triângulo, que eu estou marcando aqui. Esse lado vale 8 centímetros. Esse lado aqui do triângulo, que está indicado aqui, será a soma 3 mais 3, 6 centímetros. Ok? A distância x vai ser D3 a ser determinada. Teorema de Pitágoras facilmente aplicado aqui. O triângulo é pitagórico. X vai ser igual a 10 centímetros. Quais são, então, as distâncias que separam o objeto das suas três imagens? Então, vamos lá. Objeto da posição da imagem I1, distância 6 centímetros. Objeto da imagem I2, 8 centímetros. Objeto da imagem I3, 10 centímetros. Aqui estão, então, determinadas as distâncias entre o objeto e suas três imagens.